Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a sua casa, sobre a sua vida, sobre a luz do Espírito Santo em você. Que Deus possa verdadeiramente estar na sua vida hoje, trazendo ao seu coração paz, alegria, contentamento em nome de Jesus. E a bênção de Deus esteja sobre sua casa, trazendo a você a alegria da presença de Deus nesta manhã. Mais palavra para o dia, hoje, no dia 6 de agosto de 2020. 6 de agosto de 2020. Vamos ter um momento de oração. Pai amado, Deus querido, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Senhor e pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Dá-nos a graça, o poder e a unção de falarmos com o Senhor, de estarmos com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar nesta manhã a palavra do Senhor que está em Marcos capítulo 12, do versículo 14 ao versículo de número 17. Marcos 12, 14 a 17. E a palavra do Senhor diz assim: E chegando eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito, escuta bem isso, é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição nesta moeda? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se disso. Amados, quando nós entendemos o processo e a promessa de Deus sobre as nossas vidas, quando nós começamos a perceber aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos fazendo, quando nós começamos a entender este projeto de Deus nas nossas vidas, quando nós começamos a falar de Deus, quando nós entramos neste mundo do Senhor, quando eu e você conseguimos permanecer na presença dEle, na graça dEle, nós temos que começar a entender aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, o próprio Jesus nos ensinando a mim, ensinando a você. E é nesse momento que a gente precisa parar para entender aquilo que ele disse. Olha bem, chegaram até Jesus já com más intenções, com segundas, terceiras e quartas intenções, para pegá-lo. E perguntaram para ele se era lícito pagar imposto a César. E aí ele pede uma moeda, um denário, e fala assim: olha, de quem é essa esfinge que está aqui? De quem é essa inscrição? De quem é essa imagem que está aqui? E ele fala assim, eles respondem: essa imagem é de César. Então Deus diz a eles: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando nós entendemos isso, Paulo nos traz um descortinamento muito grande sobre isso, um entendimento, uma clareza muito grande sobre isso, quando nós lemos lá em Romanos 13, 7, que diz assim: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a quem glória, glória. Nós precisamos entender esse processo, nós precisamos entender esse procedimento de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu e você entendemos isso, que nós dar a cada um aquilo que nós devemos. Às vezes nós damos aos filhos mais do que a Deus. Às vezes nós damos à esposa ou ao esposo mais do que a Deus. Às vezes nós damos sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a família, mais do que a Deus. Então, a cada um você tem que dar aquilo que lhe é devido. Por isso Jesus pegou aquela moeda, quando perguntou: é lícito dar imposto? Quem só nega imposto, crente que só nega imposto, ele está em pecado. A Bíblia está nos dizendo, Jesus está nos dizendo, de quem é essa esfinge, tem que pagar imposto, você paga imposto, pronto, acabou, está certo. Agora, se você paga a mais do que para Deus, não é imposto, não é dinheiro que eu estou falando de vida, estou falando de você se entregar cada dia na presença do Senhor. Então nós temos que entender aquilo que Jesus disse, aquilo que Paulo trouxe entendimento. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo. Ele diz mais:
Há quem tem imposto, imposto. Há quem temor, temor. Há quem honra, honra. Há quem glória, glória. Então Paulo ele trouxe esse entendimento da palavra de Jesus para mim e para você nesta manhã. E nós precisamos entender isso, amados. Eu e você precisamos entender a graça do Senhor chegando aos nossos corações. Nós precisamos entender que a cada dia Deus está nos falando, a cada dia Deus está nos mostrando, a cada dia Deus está enviando a sua graça para a minha vida e para a sua vida. Mas é preciso entender que a quem devemos, devemos. Mas nós não podemos dar a mais a ninguém, seja quem for, mais do que Deus. Na minha casa, na minha vida pessoal, existe uma escala, né? Um escalão que eu sigo na minha vida. Primeiro Deus, depois a minha família, depois a obra do Senhor. Mas primeiro Deus. Entre eu e Deus não fica ninguém. Não vai ficar ninguém entre eu e Deus. E isso nós temos que entender, irmãos. Entre a minha família e eu não vai ficar ninguém, a não ser Deus e a obra do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, quando nós percebemos isso, nós temos que trabalhar. Então, quando você está no seu trabalho, você tem que dar o seu trabalho. Você é cristão, você tem que trabalhar. O seu patrão, o seu empregador, ele está te pagando para trabalhar aquelas horas. Lá não é palco de conversão e nós temos que entender isso. Mas há momentos em que Deus nos dá a oportunidade de falar do seu amor, da sua glória, da sua graça, mas muito mais do que palavras é pelas nossas atitudes. Quando então nós entendemos esse processo de Deus, há quem tributo, tributo, há quem imposto, imposto, há quem temor, temor. Olha Paulo nos falando sobre isso. Há quem honra, honra e há quem glória, glória. Então quando nós começamos a perceber o processo de Deus nas nossas vidas, quando nós entendemos aquilo que Deus está nos falando, quando nós buscamos essa resposta no Senhor, nós não podemos amar os nossos filhos mais do que a Deus. Nós não podemos amar o nosso próximo mais do que a Deus. Nós não podemos amar a nossa casa, o nosso emprego, o nosso trabalho mais do que a Deus. Nós não podemos amar a nossa liberdade mais do que a Deus. Nós não podemos amar mais o meu tempo livre do que a Deus. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Faz a conta no dia. Faz a conta na hora. Nós temos 10 minutos. Palavra para o dia dura no máximo 10 minutos, quando passa muito, 11 minutos. E será que é só esse tempo que nós dedicamos ao Senhor? Parar para ouvir? E quantos não estão ouvindo? Ontem nós tivemos na igreja a oração. Anteontem nós tivemos o estudo bíblico. Olha, irmãos, o que você está fazendo com o seu tempo livre, isso é problema seu e de Deus. Mas o que eu quero que você entenda, quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Quanto tempo meu livre? Não, então no meu trabalho. Então lá eu vou falar de Jesus. Não, irmão, você vai falar na sua vida, dando o seu testemunho lá. E isso é importante. Mas você não pode parar durante aquelas 10 horas, 8 horas que você trabalha para falar de Jesus, porque você está trabalhando. Mas sabe por quê? Quanto tempo do seu descanso você dá a Deus? Quanto tempo do meu descanso? Isso não é uma palavra para você não, irmãos. Isso é uma palavra para mim. Quanto tempo nós temos dado ao Senhor? A oração em espírito. O que é a oração em espírito? O que é a oração em espírito? Nós temos que ter isso no nosso coração. É orar todo o tempo em espírito. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo, eu posso estar dirigindo e estar falando com o Senhor. Mas eu tenho que estar com a atenção voltada para aquilo que eu estou falando. E Jesus, ele vê aqui uma armação dos homens, e essa armação, irmão, Satanás, ele coloca sobre as nossas vidas, tirando o tempo, tirando o foco, tirando aquilo que é de Deus. E quando nós percebemos isso, nós perdemos muito tempo, irmãos. Estamos para voltar com os cultos presenciais. E aí? O que a pandemia fez na sua vida espiritual? O que a pandemia fez na sua fé? Eu quero aglomerar. Quer aglomerar, irmão? Então vamos aglomerar. No tempo certo nós vamos aglomerar. Mas isso não me impede que eu esteja vivo espiritualmente. Eu não estou em isolamento espiritual. Eu estou em isolamento social. Mas interessante, irmãos, nós já vamos terminar aqui. Você faz compra, você vai à farmácia,
você vai ao açougue, você faz as suas visitas, que eu sei que faz as suas visitas, você vai aqui, mas para a igreja, não. Aonde está Deus nas nossas vidas? Precisamos parar e pensar. Temos dado o tempo devido ao Senhor, como Paulo nos ensina? Nós temos dado esse tempo devido ao Senhor? Então faça as suas conjecturas pessoais. Mas eu quero que você faça as suas conjecturas pessoais no Espírito Santo. Pede Ele para revelar ao seu coração, porque Deus revela o profundo e o escondido. Deus revela o profundo e escondido, se nós tivermos coragem de entrar na presença dele. Deus te abençoe nesta manhã em nome de Jesus. E a paz do Senhor reine sobre o seu coração. Dê a Deus aquilo que é de Deus. Deus te abençoe. Recebe um abraço do pastor Anderson em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade de chegar até os teus filhos com a tua palavra pela manhã. Palavra para o dia. Dai a Deus aquilo que é de Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, um abraço do pastor Anderson na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém?